Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luiz Midori e hoje eu vou falar sobre figuras de linguagem. A nossa aula de figuras de linguagem vai ficar dividida em duas aulas, tá? Nós vamos aprender bastante figuras de linguagem e essas figuras são presentes no nosso dia a dia. A gente conversa utilizando dessas expressões, dessas ferramentas, só que a gente não percebe. Hoje elas vão começar a ganhar alguns nomes diferentes, mas vocês vão ver que elas são bem facinhos, bem fáceis de usar e principalmente são divertidas. Durante as aulas, quando são presenciais, essa é uma das aulas mais gostosas que a gente tem para fazer, que eu vou deixar para vocês fazerem isso com os pais de vocês, tá? A tarefa vocês vão fazer comigo, mas em ouvir as músicas, vocês vão ouvir com os pais. E a partir do momento que eu ouvir com os pais, vocês vão fazer alguns comentários, tá? E aí vão descobrir com os pais as figuras de linguagem. Para eles será novidades, alguns não, outros sim, mas alguns vão parar para analisar as frases com vocês, outros vão apontar para vocês, então vai ser legal vocês trocarem essas expectativas. Durante as nossas aulas, quando são presenciais, a gente faz um pequeno mini karaokê, o que infelizmente não vai conseguir eu dessa vez. Mas quem sabe, se voltar em breve, a gente ainda consegue, na hora de fazer os resgates de todos esses conteúdos, a gente fazer uma disputa de qual é a música e achar qual é a linguagem, tá? Então, a nossa aula de hoje vai começar lembrando que as palavras têm sentidos conotativos, como se fossem, e denotativo, que é o literal igual ao dicionário. Então, dentro desses dois valores, é que a gente vai usar algumas estratégias para que a nossa expressividade, a nossa comunicação tenha mais empenho, mais poder, mais força para tocar o meu leitor, tá? Música geralmente usa figura de linguagem, porque nem sempre dá pra gente falar tudo ao pé da letra. Se você for falar tudo exatamente como está no dicionário, às vezes fica até difícil de entender. Então a gente usa bastante figuras de linguagem, tá? As figuras de linguagem são divididas em 4 tipos, tá? Nós vamos aprender, para falar a verdade, nós vamos ficar com 3. E as sintaxes vão ficar com elas guardadinhas para um segundo momento, que é lá no oitavo, final do oitavo, início do nono ano, tá? Então, no sétimo ano, ela tem bastante conteúdo novo, conteúdo que a gente vai aprimorando, porque a gente vai trabalhar com reportagens logo nos oitavos, a gente vai trabalhar com propaganda. E propaganda tem a questão da expressividade, do uso da questão de explorar as mensagens, né? Então, figuras de palavra, figuras fonéticas ou de som, também tem gramáticos que chamam de harmonia, e figuras de pensamento e as figuras de sintaxe. Qual é a diferença? Figuras de palavra são realmente as palavras que têm um peso. As de fonética é influenciada pelo som. De pensamento são as imagens que ela cria mentalmente. E a sintática são as funções que ela estabelece dentro da organização estrutural da frase, da oração. Tá? Então, essa a diferença. Então, ela vai pelas funções que ela aparece. Então, vamos começar, então, pelas figuras de palavra. A palavra, por ser palavra com palavra, a primeira figura de linguagem que eu tenho é a figura de comparação. Comparação está na cara o que ela faz, né? Uma palavra que compara com outra. Então, eu trouxe para vocês a música Flor. Flor do Reggae, da Ivete Sangalo. Que ela usa esse conectivo, esses comparativos de conexão. Que é, como se eu fosse flor, você me beija. Como se eu fosse, como se você fosse, né? Tanto que se você fosse, todos esses tipos de palavrinhas que fazem comparação são figuras de palavra, figuras de linguagem do tipo comparativo, de comparação, tá? Te ver e não te querer é improvável, é impossível. É ter, te ter e ter que esquecer é insuportável, é dor incrível. É como mergulhar no rio e não se molhar. É como não morrer de frio no gelo polar. O Skank também, te ver, na palavra, na música te ver, ele também faz essa comparação. Até nessa música tem como não sentir calor em Cuiabá.
é impossível não sentir calor aqui, né? Aqui é muito quente. Então, ele faz esse. Então, toda vez que faz uma comparação de palavra com palavra, no de frio, no gelo, então estou comparando lugares, então figura de palavras do tipo comparação, tá? Metáfora. Metáfora é quando eu faço uma comparação, mas eu não uso as palavrinhas de comparação, eu afirmo aquilo. Então, quando eu chego assim, vocês são uns anjinhos. Eu não estou dizendo que vocês são todos espíritos de luz, que não tem corpo, que tem. Eu estou dizendo que vocês são como anjos em questão de sabedoria, em questão de graça, em questão de amabilidade, a questão de docilidade, de santidade, não importa. Eu estou comparando vocês, mas eu não usei o comparativo. Então, se eu não usei o comparativo, é uma metáfora, tá? Metáfora, então, é uma afirmação de características comparativas. Então, eu faço uma comparação por afirmação. Então, a saudade é um prego, o coração é um martelo. Eu estou falando que a saudade é um prego, mas na verdade não é um prego, é como se fosse um prego, e o coração é como se fosse um martelo, um bate no outro, tá? Isso é da música de São Paulo a Belém, do Rio Negro e Solimões. Você é a escada da minha subida, você é o amor da minha vida. Eu estou falando que você é como a escada de uma subida, é como o amor da minha vida. Eu estou fazendo afirmações de modo comparativo, tá? Então, o grupo Cogumelo Plutão e o Rio Negro e Solimões vem dar algumas musiquinhas para a gente fazer uma análise de metáfora. Vocês vão ter muitas músicas que vocês vão perceber a partir de agora que eles fazem esse tipo de uso de expressividade. Então, comecem a olhar a música para vocês verem, avaliar com mais atenção para ver o que elas estão falando realmente. Metonímia. Metonímia tem vários momentos que ela aparece. Ela pode trocar o que está dentro pelo que está fora, por exemplo. Eu tomo um copo de vinho. O copo é onde põe o vinho dentro, mas eu não como o copo, eu não tomo um copo, eu tomo o líquido que está dentro do copo. Então eu faço substituição. Eu leio Machado de Assis, eu não leio Machado de Assis, eu leio a obra de Machado de Assis, os contos de Machado de Assis. Então toda vez que eu faço uma troca de um representativo por algo, então uma parte por um todo, algo que representa aquilo por outro representante, eu estou fazendo uma metonímia. Metonímia, tá? Eduardo e Mônica, do Legião Urbana, também fazem essa troca. Eduardo e Mônica trocaram o telefone. O que é trocar o telefone? Não é passar o seu número para mim, eu passar para você? A gente troca os números do telefone. A gente não pega o telefone e me dá o seu. A gente não vai fazer isso. A gente faz isso com a mãe, por exemplo, quando ela não quer o telefone dela e o dela é mais bonito que o meu. Aí eu vou lá e troco com ela. Mas aí eu troco o aparelho, não trocar o telefone, o número de telefone. Então, Eduardo e Mônica não trocaram os aparelhos, trocaram os números de telefone. E aí, o Wesley Safadão vem que ele usa o nome de uma marca de uma bebida, tá? Que em vez de ele falar bebida, ele fala marca. Então, agora assista aí de camarote, eu bebendo gela, tomando Ciroc. Ciroc é uma marca de uma bebida alcoólica. E aí, como a sonoridade da marca ficou melhor, eles trocaram. Tem uma música também, sertanejo, que ele fala assim, que ele está quase esquecendo até que chega uma lata de Coca-Cola. A lata de... seu nome na lata de Coca-Cola. Na Coca-Cola. É alguma coisa assim. Então, o nome na Coca-Cola não é o nome que você está no líquido da Coca-Cola, mas é na lata, né? Então, você faz uma troca também de objeto da lata pela marca Coca-Cola. Então, metonímia. Perífrase, ele usa uma característica que você, a partir dessa característica de um lugar, você consegue identificá-lo sem dizer o nome da cidade, do lugar. Por exemplo, se eu falo Sampa, a pessoa vai saber que é de São Paulo que eu estou falando. Agora, se eu falo Cidade Verde, todo mundo vai saber que é Cuiabá. Porque essas características da cidade ficaram presentes, de modo que qualquer pessoa que tenha um pouco de conhecimento geográfico vai entender que Sampa é relacionada a São Paulo, Cidade Verde Cuiabá, assim como Cidade Maravilhosa Rio e Cidade Luz
Paris. Então, a gente tem algumas características de lugares que passam a ser representantes dela. E quando tem esse representante, você usa o representante em vez do nome da cidade, você tem uma figura chamada perífrase, tá? Então, ouvindo Sampa no Alckmin, Vidro, Concreto e Metal, é uma música dos Engenheiros do Havaí, que fala sobre São Paulo. E aí eu trouxe uma de Henrique Claudinho Pescuma, que O Cuiabá, Cidade Verde, ai, ai, com cheiro de piquizá. Né? Então, assim, vocês que são da região devem saber essa música melhor do que eu. Quando a gente fala Cidade Verde, não precisa falar que é Cuiabá. Ele já falou ali, mas se Cuiabá, a Cidade Verde, ele já está lembrando que essa aí é a perífrase da nossa cidade. Antonomásia é a mesma coisa da perífrase, só que perífrase é para lugares e antonomásia é para pessoas. Então, se eu falar para vocês assim, ó, o rei do pop é Michael Jackson. A rainha do pop é a Madonna. Tá? O príncipe dos poetas é Olavo Bilac. E tem vários, né? O rei do MPB é Roberto Carlos. Então, eu tenho aqui algumas características, alguns ícones, né? Que eles vão ganhando para pessoas. E esses itens de celebridade que essas pessoas ganham, que passa a ser representativo dela, é uma antonomásia. Rei do Baião, toda vez que alguém fala isso, ele está se referindo a uma pessoa. Então, na música Sanfona Branca, de Benito de Paula, ele fala que aquele tom nordestino, ó, sai do coração, é ele, o rei do Baião, é Luiz Gonzaga, tá? Então, o Luiz Gonzaga é o rei do Baião. No Flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha aonde a gente chegou, eu sou país do futebol, nego. Até Gringo sambou, tocou Neymar, é gol. MC Guimê, quando ele fala país do futebol, ele está falando de que lugar? Então, assim, ele está falando do país do futebol, que é o Brasil, né? E aí, ele também está relacionando que o país do futebol é onde é o Neymar. Então, assim, no caso aqui, eu tenho o Rei do Baião, que é uma antonomásia, e eu trouxe a perífrase para vocês ficarem bem espertinhos em relação a lugar. Então, eles são parecidos? São, mas um é pessoa e outro é lugar. Eu já tinha falado da perífrase antes, mas eu trouxe agora de novo para vocês verem que quando é pessoa é antonomásia e quando é lugar é perífrase. Elas são iguaizinhas, são características, mas uma é para pessoa, outra é para lugar, tá? Não confundam, apesar de ser muito parecidas. Sinestesia, eu acho que é uma das mais difíceis, porque eu tenho que trabalhar os nossos 5 sentidos. Tato, olfato, visão, paladar e o olhar, tá? A visão, olfato, tato, paladar e audição. Então, assim, quando eu tenho um bug nesses sentidos, que um passa a fazer a função da outra, eu tenho uma sinestesia. Ah, como assim? Cheiro gostoso. Para ser um cheiro, ele tem que ser agradável. Porque se ele fosse gostoso, eu tinha que ter comido. Porque uma coisa só pode ser gostosa se eu comi. Então, mudando de assunto, você tá tão bonita, que cheiro gostoso que vem de você. Henrique Juliano diz que o cheiro é gostoso. Para ele ter sentido o cheiro e achado gostoso, ele tem que ter comido. O paladar é que sente sabor, tá? O cheiro é agradável, ele é suave e tal. Mas o gostoso é sentido de paladar, tá? É doce, você tem um jeito doce. O seu olhar é doce. Tem como o olhar ser doce, ser feito de açúcar? A gente fala bastante, tá, gente? Não quer dizer que tá errado a gente falar, mas a gente está usando figuras de linguagem. Então, jeito doce é uma
uma questão de tato, de jeito, de trejeito, de conversar, de tocar. Então, é a questão do físico, do tato, ser doce. Mas quando eu toco alguém, eu sou uma pessoa doce, eu vou lá e toco alguém, a pessoa fica melada de açúcar? Não. Então, essa é a figura de linguagem de sinestesia. Os meus sentidos mudam de lugar e passam a fazer outras funções que não são delas, tá? Então, é essa aqui. Gradação. Sabe quando você vai começando a contar uma história, ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo? Pois bem, a gradação é esse sentido da história. Quando é uma música, que é o caso que eu trouxe das exemplos aqui para vocês, dá a impressão que você está colocando mais argumentos, mais situações, mais objetos ali. E foram virando peixes, virando conchas, virando seixos, virando areia, prateada areia. Não dá a impressão que cresceu ali na praia, aquele monte de coisa? Então, Chico Buarque foi colocando esses itens como gradação, e eu fui crescendo o que ele estava falando. Fernando de Sorocaba diz o seguinte: diz para ela que eu mudei de cidade, fui viajar com os amigos, que eu tô curtindo a liberdade, que eu tô trabalhando e tudo tá corrido. Fala que eu fui, que me viu feliz demais. Ele foi crescendo um monte de motivos para falar para a moça. Um monte de razões, tá? Então, conforme ele foi crescendo essas questões, aí ele foi usando uma gradação. Tá para entender, gente? Tá dando para entender? Qualquer coisa, manda recadinho. Qualquer coisa, deixa pergunta. Qualquer coisa, manda mensagem, tá? A catacrese é um nome engraçadinho, mas é assim. Quando eu não tenho uma palavra específica para aquilo, eu uso uma catacrese. Por exemplo, avião sem asa. Quem tem asa não é passarinho? Avião deveria ter um nome para aquela parte que a gente chama de asa. Às vezes até tem, mas a gente não usa. A xícara, você segura a xícara, ela tem uma alcinha assim. Não tem aquela alcinha? Como é que chama? Não é a asa da xícara? E o bule? Ele tem aquela ponta que joga a água. É o quê? O bico. Quem tem bico é ave. Então, assim, a gente vai usando algumas coisas, algumas palavras que, aparentemente, mesmo que tenha um nome determinado, no usual a gente não usa. Então, a gente usa o nosso jeitinho e acaba virando esse mais conhecido do que o outro. Então, um avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu sem você, Adriana Calcanhoto, que originalmente essa música era cantada por Claudinho Bochecha, traz o avião sem asa. Asa é de passarinho, o avião usa emprestado. Tom Zé diz o seguinte: a Benta me acorrenta, Tereza no pé da mesa, Joana no pé da cama. Cama tem pé? Quem tem pé é pessoa. Ela deveria ter um suporte, né? Um sustentador, qualquer coisa que fosse nesse sentido. Mas a gente não usa isso. A gente usa pé da mesa, pé da montanha, pé da cama. E esse pé é uma catacrese. Apóstrofe é literalmente quando você vai fazer um vocativo. Você vai chamar alguém para sua oração, para sua fala. Então, quando é oração, né? Quando é uma sentença, a gente geralmente usa a palavra vocativo. Nas figuras de linguagem, ela ganha o nome de apóstrofe. Quando vocês estão fazendo uma oração, geralmente a gente usa a figura de linguagem de apóstrofe para chamar, para clamar por alguém, tá? Por Deus, por Nossa Senhora. Então, e assim por diante, conforme a sua religião. Então, quando eu tenho aqui Luiz Gonzaga, o rei do Baião, lá que a gente viu lá, que é uma antonomásia, ele diz assim: ó Deus, perdoa este pobre coitado que de joelhos rezou um bocado, pedindo para a chuva cair sem parar. Quando ele fala Deus, ele está invocando Deus para ouvir a sua súplica. Então, é uma apóstrofe. Música sertaneja que chama o garçom para conversar, para escutar sua súplica, para escutar seus lamentos, ele também está fazendo uma apóstrofe. Então, seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média, que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga beça. É conversa de botequim,
do intérprete Manuel Rosa. Tem vários garçons que aparecem nas músicas, e eles também são, a maioria são apóstrofos, tá? Então, toda vez que eu vou chamar alguém para minha conversa, eu estou usando esse tipo de figura de linguagem. Figuras de palavra são essas as mais importantes e mais usadas. Pode ser que tenham outras, mas eu não achei interessante trazer. Para falar a verdade, tem outras. Acho que as mais utilizadas são essas. Eu trouxe agora duas figuras de som, que é a assonância, que é a repetição de vogais, e a aliteração, que é de consoantes. Então, assim, ó, a assonância, A de vogal, tá? Sou Ana da cama, da cana, fulana, bacana. Sou Ana de Amsterdã. Repare que Ana da cama, da cana, fulana, bacana, tem o an. Toda vez que a gente usa esses chaves aqui, ó, tá vendo aqui? Ele é o som que ele faz. Então, é um an, né? E aí, essa repetição do an com vogal mais acentuado é o assonância. A literação é o som de alguma consoante. Então, já sei namorar, já sei beijar de língua, agora só me resta sonhar. Já sei onde ir, já sei onde ficar, agora só me falta sair. O J e o R tem destaque, tem uma relevância maior nos sons. Então, os tribalistas usaram o já sei com, geralmente, o verbo no infinitivo are, ir. Então, esse já e ir, no final, fizeram com que tivesse uma aliteração. Tá? Na aula de hoje, eu paro com um pouquinho da função de linguagem de som, que ainda tem algumas, para não ficar muito puxado para vocês. E vocês vão treinar a de palavra com essas daí, o material que eu deixei para vocês no Classroom. A tarefa não é difícil, mas eu gostaria que vocês ouvissem as músicas a partir de hoje e pensassem em algumas que têm algum tipo de figura de linguagem que vocês vão estudando. Porque depois eu quero fazer com vocês, quando a gente estiver ao vivo e a cores, presencialmente, uma disputa. E aí, quem sabe, a gente consegue fazer um passo ou repassa com música, achando as figuras de linguagem. Tá? Então, para isso, vão treinando o repertório musical de vocês, conhecimento de figura, para a gente conseguir se divertir na próxima aula. Um beijo e até